Boa noite, gente. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês essa noite. E nesses tempos que nós estamos vivendo, né, tempos de reclusão, a gente tem que se adaptar com as novas tecnologias. Então, eu estou tentando fazer uma boa gravação. Espero que ela esteja adequada. Então, para nós começarmos, né, o nosso estudo dessa noite, vamos fechar os nossos olhos levemente, vamos elevar o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, nos sintonizando com os mentores espirituais, com os mentores do Lar Espírita Luz e Amor, João de Deus, toda a sua equipe, agradecendo por mais uma oportunidade, pelas bênçãos da vida, agradecendo por mais esse dia, pedindo as bênçãos e proteção da espiritualidade maior, que possamos ser envoltos num halo de luz, que possamos receber as inspirações que se fizerem necessárias e que as palavras aqui empregadas possam se transformar em sementes de luz e de renovação em nossos corações. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Gente, essa noite eu vou falar sobre a indulgência. Esse tema, se vocês depois quiserem ler, saber mais sobre isso, vocês podem procurar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Eu vou falar sobre a indulgência, que está no capítulo, que está no item 16, 17 e 18, tá? São 3 itens, 16, 17 e 18. Então, para nós começarmos, nós vamos definir o que é a indulgência. Como vocês sabem, né, eu sou professora de português, então eu gosto de explicar a origem das palavras. Indulgência é uma palavra que vem do latim, indulgentia, e significa ser gentil. Então já existe a gentileza na própria origem da palavra, no radical da palavra. E, segundo os dicionários, indulgência é uma disposição para perdoar culpas ou erros. Clemência, misericórdia, a absolvição de penas, ofensas ou dívidas, desculpa, perdão. Indulgência é a capacidade que nós temos, que nós devemos ter, de perdoar as ofensas alheias, de desculpar tudo aquilo que muitas vezes as pessoas nos fazem. Nós somos peritos em apontar os erros alheios, está na nossa essência, está na nossa natureza inferior. Nós temos essa capacidade, nós observamos o que os nossos semelhantes têm de fraqueza, o que muitas vezes as pessoas fazem de errado e apontamos. E isso é falta de caridade. Quando uma pessoa é indulgente, ela tem a capacidade de observar os erros alheios, sim, porém ela vê com outros olhos, ela vê com os olhos do amor, ela vê com os olhos da caridade, pois ela sabe que aqui na Terra todos nós estamos nas mesmas condições de inferioridade, em níveis evolutivos diferentes, sim, mas que todos nós somos aprendizes. Todos nós estamos num processo de crescimento espiritual. Então, todas as vezes que eu observo os erros dos meus irmãos, os aponto, os divulgo, faço chacota, faço piada, está me faltando a caridade. E nós sabemos que Jesus disse que a caridade é imprescindível para a nossa melhoria, para o nosso crescimento espiritual. Fora da caridade não há salvação. Então ela é a principal, né, a principal base para a nossa evolução. Então a indulgência, ela não deve ver com olhos críticos os defeitos alheios. Nós podemos observá-los, sim. E muitas vezes a gente pode, dependendo da intimidade que a gente tem com a pessoa, dependendo da amizade, do relacionamento que nós temos com a pessoa, a gente pode
assim, entre nós, né? Entre nós, orientar a pessoa, se assim, muitas vezes as pessoas nos pedem uma ajuda, nos pedem uma orientação, né? Sem a gente querer se imiscuir na vida alheia, a gente pode sim dar uma orientação, dar um toque, mas não com aquele ar professoral, não com aquele ar de superioridade, porque todas as vezes que a gente critica alguma coisa errada no nosso semelhante, o que está implícito? Está implícito que eu sou melhor do que ele. Está implícito que eu, no lugar dele, faria diferente, faria de uma maneira melhor. E será que isso é verdade? A gente não tem como saber, né? Só estando no lugar da pessoa, passando pelas mesmas situações, é que a gente poderia dizer como a gente deveria fazer, como a gente faria. Muitas vezes, né, nós nos colocamos como juízes. Muitas vezes nós nos colocamos como aquele que aponta o dedo para o nosso irmão. E isso não é correto, tá? Isso vai contra um dos princípios maiores da tolerância, da amizade, da fraternidade, tá? Porque todos nós somos pessoas com dívidas e com comprometimentos. Agora, a doutrina espírita, ela vê a indulgência como algo muito meritório. Ele diz, né, os espíritos, eles costumam dizer, né, que a indulgência é um sentimento tão doce, tão fraternal, que todos os homens devem ter para com os seus semelhantes, mas que bem pouco o praticam, né? E que a gente tem que ser forte, porque nós também temos as nossas dívidas, nós também temos os nossos erros. E é muito fácil, né? É muito fácil a gente apontar o erro do outro, né? É muito fácil a gente apontar o erro do outro, sendo que nós também somos eternos endividados. Se nós também estamos nesse processo de aprendizado, se nós também estamos nesse processo de melhoria espiritual. Todos os dias a gente se vê nessa situação. Tudo aquilo que a gente faz, todos os dias, a gente precisa ficar se policiando, porque nossa tendência é explodir. Nesse momento que nós todos estamos vivendo, que nós estamos nos sentindo privados da nossa liberdade de ir e vir, né? Sem entrar no mérito, sem fazer julgamentos, que isso não nos cabe, a gente tem que acatar o que as organizações estão nos propondo, que é sempre para a nossa melhoria, mas às vezes a gente se sente tão sufocado, né, que às vezes a gente acaba se indispondo com as pessoas que estão junto aqui na nossa casa. Eu tenho recebido muitos comentários de amigas minhas que estão brigando com o marido, que estão brigando com o filho, que estão brigando com os irmãos, né? Porque a gente fica muito tempo junto e às vezes aquele defeitozinho, aquela coisinha errada, aquela coisinha que nos incomoda, que num dia normal passaria despercebido, nesse momento em que todos nós estamos juntos, unidos, dentro de casa, começa a nos incomodar, porque aquilo se repete. Então, como a gente deve agir diante disso? A gente tem que chegar e falar assim, por favor, né? Vamos tentar colaborar, vamos tentar ser mais compreensivo com o outro, ser mais tolerante com o outro, porque é um período que nós vamos ter que passar juntos. E assim no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas, né, elas fazem coisas erradas, sempre, na verdade, né? Nós sempre fazemos coisas erradas. Mas existem determinadas coisas que são piores e que, às vezes, cabe a nós corrigir. Às vezes a gente está num cargo de chefia, num cargo de direção, então cabe a nós corrigir determinadas coisas que estão erradas. Mas como você vai fazer essa correção? Sendo que você não é melhor do que ninguém.
Muitas vezes você está numa posição superior, numa posição que exige que você faça, que você tome determinadas atitudes. Mas nós sabemos que nós somos sujeitos a erro da mesma maneira. Então, como você vai corrigir o seu subordinado? Como você vai corrigir o seu filho, o seu marido, o seu amigo, né? Com compreensão, usando palavras equilibradas, sem agredir, sem ofender, sem magoar e principalmente sem expor os erros alheios. A gente não deve expor. Os espíritos costumam nos dizer que muitas vezes nós devemos até, digamos assim, proteger, né? Proteger os nossos semelhantes, procurando mostrar o seu lado bom, né? Procurando mostrar que a pessoa cometeu um erro, sim, mas valorizando aquilo que ela tem de positivo, valorizando aquilo que ela tem de bom, porque é isso que importa. Todos nós estamos numa escola. A Terra é uma grande escola. A Terra é um lugar onde todos nós estamos para aprender, para corrigir as nossas dificuldades, né? Para corrigir aquilo que a gente tem de errado, aquilo que a gente tem de imperfeito. Mas todo mundo está no mesmo barco, todos estão na mesma situação. É claro que uns estão numa condição um pouquinho melhor, uns estão numa condição diferente, né? Uns estão numa condição um pouquinho inferior, mas de um modo geral está todo mundo na mesma situação. Então cabe a todos nós sermos tolerantes e compreensivos uns com os outros. E aí você vai mostrar muitas vezes para a pessoa onde ela errou e ajudá-la, orientá-la. E não fazer isso de uma forma crítica, de uma forma agressiva, e sim colocando o que você tem de melhor, o que você tem de amor. Tem o Espírito de João, né? Tem o Espírito de João que fala aqui no Evangelho, e ele diz que quando nós formos corrigir os nossos semelhantes, quando nós formos corrigir os erros, né, as limitações, as falhas dos nossos irmãos, né, que a gente não tem que simplesmente só falar assim, não, tudo bem, eu te perdoo. Não, não é assim. A gente tem que colocar amor, porque quando você coloca amor, né, quando você coloca um pouquinho do seu sentimento, a pessoa, ela não se sente tão culpada, ela não se sente tão melindrada, tão machucada no seu íntimo. E outra, você colocando amor, você dá a oportunidade para que a pessoa possa consertar aquilo que ela fez. Eu já ouvi muitas vezes, né, pessoas dizerem assim, não, eu perdoo fulano, mas que ele não apareça mais na minha frente. Isso não é perdoar, porque uma das coisas que faz parte do perdão é o esquecimento das ofensas, né? E se junto com o esquecimento das ofensas, você coloca também a oportunidade da pessoa consertar o seu erro, isso é indulgência. Nos séculos passados, na Idade Média, né, por volta do século XII, do século XIII, né, a Igreja Católica, ela vendia papéis que se chamavam indulgência. E por que ela vendia esses papéis? Porque as pessoas procuravam os padres, procuravam os religiosos, faziam as suas confissões e dentro dos dogmas católicos, né, a Igreja atribui aos padres, aos religiosos, o poder de perdoar os pecados. Só que não basta perdoar os pecados, é preciso consertar também a consequência do pecado. Então, aí que entra a indulgência. Porque quando você perdoa,
é uma coisa, mas quando você é indulgente, você dá oportunidade para a pessoa, né, recuperar aquilo que ela fez de errado. Então a igreja vendia papéis. É claro que era uma atitude totalmente torpe, né? Era uma atitude interesseira que visava o lucro, visava o dinheiro, porque a gente sabe que não é assim que a coisa funciona. A gente sabe que quem perdoa é Deus, que só a Deus compete, né? Esse tipo de perdão, né? E se Deus, que é nosso Pai, não nos culpa, não nos julga, se Deus é indulgente conosco, por que nós teremos que agir de maneira diferente com o nosso irmão, né? Então, ao contrário do que a igreja fazia, que a igreja negociava, né, as indulgências, a igreja vendia papéis e esses papéis perdoavam o pecado da pessoa. Então, por exemplo, você comprava uma indulgência, então você tinha garantido o perdão do seu pecado. Dependendo de quanto fosse a doação, você teria garantido o perdão do seu pecado passado e o perdão dos seus pecados futuros. Mas isso, gente, foram atitudes, foram ações que foram praticadas durante muito tempo, né? E depois, felizmente, elas não existem mais, né? Felizmente, elas não existem mais, porque não compete aos padres, não compete aos religiosos, não compete a nós dizer quem é ou quem não é, né? Quem é ou quem não é perdoado. Compete a nós fazermos a nossa parte, compete a nós fazermos o nosso papel. O nosso papel é perdoar os nossos irmãos e dar a eles oportunidade de recuperarem aquilo que eles fizeram de errado. Então, que a gente não julgue, que a gente não aponte o dedo, né? Que a gente não seja severo com os outros. A gente tem uma trava no olho e fica vendo um cisquinho no olho do nosso irmão. A gente tem uma trava nos nossos olhos que a gente não consegue tirar e a gente fica apontando um cisquinho que está lá no olho do nosso irmão. Gente, isso não é cristão, né? A doutrina espírita, ela diz, né, que felizes aqueles que conseguem ser indulgentes, que conseguem entender as limitações alheias, que conseguem perdoar sem apontar o dedo, sem julgar. E ele nos diz o seguinte, né, que para Deus todos nós somos dignos de ser perdoados. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, temos as mesmas oportunidades. Todos nós temos as oportunidades de nos melhorarmos, de fazermos coisas melhores, de corrigir. Se não nessa vida, muitas vezes a gente pode não ter oportunidade nessa vida de corrigir os nossos erros, nós teremos outras vidas para fazê-los. Mas já que a gente está aqui, já que nós temos consciência do que é certo, do que é errado, que nós temos um caminho, que nós temos o Evangelho que nos mostra o que é certo e o que é errado, por que não aproveitarmos o que nós temos hoje, o que nós temos diante de nós para nos melhorarmos? Vamos aproveitar, vamos fazer melhor, sejamos justos, sejamos compreensivos, sejamos aquele que dá a mão para o nosso irmão, aquele que ampara, aquele que sustenta e não aquele que derruba porque quer pegar o lugar dele, né? Não aquele que aponta o erro do outro porque quer expô-lo ao ridículo. Isso, além de tudo, é anticristão, isso é falta de caridade. Então, meus queridos companheiros, né? Nós temos que ter caridade para com todos e indulgência para com os nossos semelhantes. E lembrando-nos sempre que Jesus, nosso Divino Mestre, que não tinha pecado nenhum, quando ele estava nos seus momentos cruciais, quando ele estava na cruz, ele ainda foi indulgente
com aquelas pessoas que estavam ali, rindo dele, debochando dele. O que Jesus fala? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E Jesus falava isso com amor. Então, que a gente tenha essa capacidade. É difícil, mas tudo é um exercício que nós temos que fazer. Nós temos que fazer um exercício para que a cada dia nós possamos nos tornar pessoas melhores. Nós temos, como eu já disse anteriormente, nós temos o Evangelho. O Evangelho é a nossa diretriz. O Evangelho é a nossa base, né? E se por acaso nós tivermos que repreender os outros, se a gente tiver que apontar o erro do outro, que a gente o faça com amor, com respeito e com carinho. Vamos nesse instante elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, as suas bênçãos para todos nós. Vamos pedir a espiritualidade amiga que nos envolve em muita paz, em muita luz e muito equilíbrio, que envolva o nosso planeta Terra, todos os continentes, todos os países, com muito amor, com muita saúde, com muita paz. Que possa envolver o nosso Brasil, o nosso estado, a nossa cidade, todos os nossos lares, o Lar Espírita Luz e Amor, todos os trabalhadores e assistidos, que possa envolver com muito amor e muito carinho todas as pessoas que estão em tratamento, e que a espiritualidade amiga nos dê a força, a coragem, a energia para a luta diária, e que possamos obter os melhores ensinamentos, o melhor proveito de todas essas lições pelas quais estamos passando neste momento. Que possamos sair deste clima, que possamos sair desta pandemia fortalecidos, renovados, melhores, mais fraternos e mais amorosos. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos cubra com seu manto de luz, proteja a todos nós, proteja os nossos familiares, parentes, amigos, os nossos vizinhos, os nossos companheiros de trabalho, os nossos ambientes de trabalho, e que muito em breve possamos estar de volta para eles. Somos gratos, Senhor, por tudo. Pedimos as suas bênçãos para esta semana, pedimos as suas bênçãos para todos nós. Somos muito gratos. Que assim seja, Pai, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, gente, e fiquem com Deus. Que Jesus proteja e abençoe a todos nós. Que assim seja.